Shalom, amados! Hoje eu quero falar sobre apostasia, que significa abandono da fé, abandono da doutrina, abandono da religião. Quando uma pessoa se torna apóstata, significa que ela está abandonando a sua fé, significa que ela está abandonando a doutrina que aprendeu, a religião que ela segue. Trazendo para os dias de hoje, o que você acha que é apostasia? Que religiões estão enquadradas na apostasia? Será que é a Igreja Católica? Será que são as igrejas evangélicas? Será que é o Espiritismo, o Budismo ou qualquer outro tipo de religião? Quando se refere ao cristianismo, ao verdadeiro cristianismo, será que as religiões que se dizem cristãs nesses atuais dias aos quais nós estamos vivendo, realmente elas estão de acordo com a doutrina de Cristo? Realmente elas estão de acordo com a doutrina dos apóstolos? Nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela passou a ser oficializada como religião cristã pelo imperador Constantino no ano 380 depois de Cristo, ou seja, quase 400 anos depois. Significa que no período apostólico, no período do Senhor Jesus, não existia a Igreja Católica, nem tampouco existia protestantismo, porque as igrejas evangélicas são oriundas do movimento protestante que surgiu através da reforma protestante, que foram pessoas que saíram da Igreja Católica protestando contra as doutrinas da Igreja Católica na época. Uma delas era a indulgência. Mas se referindo ao cristianismo, o verdadeiro cristianismo que foi ensinado pelos apóstolos do Senhor Jesus, será que nós estamos seguindo o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros ensinamentos de Cristo, os verdadeiros ensinamentos dos apóstolos, ou nós temos sido apóstatas, que significa distantes da fé, afastados da doutrina, afastados da religião? Porque nós sabemos que as escrituras, elas foram escritas, na verdade, em livros. Na época dos apóstolos, na época do Senhor Jesus, não existia a Bíblia Sagrada. Existiam livros, e esses livros eram pergaminhos e papiros. Os pergaminhos eram rolos de livros que eram feitos através de couros de animais, e os papiros eram rolos de livros que eram feitos através de uma vegetação que havia no rio Nilo. Nem o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, só existia o Velho Testamento, era a Torá dos judeus. Então, quando o Senhor Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Naquele período, naquele momento, naquela época, ele estava se referindo à Torá, ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, não tinha sido feito ainda. Quando surgiu o catolicismo romano, no ano 380, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, uma das coisas que a Igreja Católica ela fez foi criar a Bíblia. O nome Bíblia significa biblioteca de livros. É a junção dos pergaminhos e papiros, a união dos pergaminhos e papiros, se criando ali um livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Nós sabemos que os pergaminhos e os papiros, as escrituras sagradas, foram escritas no aramaico, no grego, no hebraico e no grego koiné, que é o grego antigo. Será que as traduções que foram tiradas do aramaico, do hebraico, do grego koiné, para o idioma de várias nações, para poder criar-se a Bíblia Sagrada, será que as traduções estão corretas? Estão certas? Ou será que nós estamos vivendo um período de grande apostasia, tanto da parte da Igreja Católica, como também da parte das igrejas evangélicas? Porque se apostasia significa afastamento da fé, afastamento da doutrina, afastamento da religião,
E se o Senhor Jesus e os apóstolos, há mais de 2000 anos atrás, deixaram um ensinamento correto, e se de lá para cá esse ensinamento foi mudado através dos homens, se na hora de traduzir os pergaminhos, os papiros para se fazerem a Bíblia Sagrada, se alterar alguma coisa ali, o que é que você pode pensar sobre isso? É só você examinar as religiões como se estão se portando hoje em dia, pois nós vivemos numa verdadeira Babilônia, que significa confusão, falta de regras. Um diz uma coisa, outro diz outra, cada um que puxa a sardinha para si, e cada um que diz: venha para a minha igreja que você vai ser salvo aqui, venha para a minha igreja que você vai ser abençoado aqui. E quando você vai examinar nas escrituras, nós vemos muita coisa que não está de acordo com o que se é ensinado por aí nas religiões. E se você for estudar mais profundamente ainda, no aramaico, no grego, no hebraico, aí é que você vai encontrar erros e mais erros ainda. Então, não estou aqui para acusar religião nenhuma, mas o Messias está às portas, o Senhor Jesus está às portas. Então está na hora daqueles que realmente se dizem cristãos, que realmente se dizem servos de Deus e têm um desejo de servir a Deus de fato e de verdade, procurar examinar as Escrituras e procurarem ver se realmente eles estão de acordo com o que Cristo ensinou, se realmente eles estão de acordo com o que os apóstolos ensinaram, ou se eles estão sendo apóstatas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.